Queridos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus. Quero falar com vocês sobre algo importante, sério, urgente. Lembrando que Cristo é o centro dessa mensagem. Estamos ainda numa cruzada evangelística. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer isso hoje. Através dessa palavra que você vai ouvir, ela pode transformar o teu viver. Um texto bastante conhecido, mas eu quero extrair algo muito especial desse texto. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 36. Mateus 14, 22 ao 36. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. De madrugada. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Algum de vocês faria algo diferente? Você está no barco, no meio do mar, e você vê alguma coisa andando por cima da água. É muito fácil a gente falar dos discípulos. Mas, meu irmão, eu estou no meio do mar e vem um negócio esvoaçante andando por cima da água. Pode seguir. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro, saindo do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Somente até aí. Vamos ficar só. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: cruel. Você é cruel. Você é cruel. Nós somos cruéis. Sabe por que nós somos cruéis? Porque a gente fala tanto de Pedro, que Pedro afundou. A gente fala tanto de Pedro, que Pedro foi um homem de... Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Pedro caiu. Pedro caiu. E não só Pedro caiu. Nós somos cruéis porque a gente fala isso de tantas pessoas. Quando as pessoas caem. Fulano caiu. E fulano caiu. Fulana caiu. E pastor fulano de tal caiu. Sabia. Nós temos um prazer em falar da queda de alguém.
E a queda pode ser de várias formas. Nós já vimos muita gente caindo. Nós já vimos muita gente tendo quedas horrendas. Pessoas que caíram por causa de um beijo. Pessoas que caíram através do adultério. Pessoas que caíram no vício de drogas. Pessoas que caíram voltando à vida homossexual. Pessoas que caíram porque se venderam por alguns trocados, por algumas migalhas que o mundo ofereceu. Já vimos pessoas que caíram de diversas formas e nós, cruelmente, apontamos essas pessoas e dizemos: caiu. Alguns se assustam porque alguém caiu. Alguns riem porque alguém caiu. Alguns aplaudem porque alguém caiu. Alguns esperam alguém cair. Alguns torcem para alguém cair. Alguns contam o tempo de alguém cair. Somos muito cruéis. Não olhamos para a nossa vida nem para a nossa condição, mas queremos olhar para aqueles que, muitas vezes, sem condições, sem expectativas, sem esperanças, muitas vezes, sem estrutura, se lançam ao desafio, porque são desafiados pelo Senhor. Eu não estou falando aqui de uma queda de alguém que já estava caído. Eu estou falando de uma queda de alguém que aceitou um desafio. Ele lançou o desafio e ele foi desafiado pelo próprio Jesus. Pedro aqui estava no barco, estava num lugar seguro, mas ele diz assim: Senhor, se é tu mesmo, manda então eu ter contigo. Jesus diz para ele: vem. Jesus desafia, fala para ele: vem experimentar de algo mais profundo, venha entrar num ambiente de glória, vem ministrar de forma mais íntima comigo, vem entrar no secreto comigo, venha desfrutar de um momento mais profundo comigo, venha descobrir os milagres, venha descobrir o sobrenatural, venha ter experiências profundas comigo. Pedro então sai do barco com ousadia. Pedro aceita esse desafio. Pedro sai do barco com ousadia, com intrepidez, o que ninguém teve coragem de fazer. E olha que ali no barco estava Natanael, profundo conhecedor, teólogo, estudante da palavra de muito tempo, mas não quis viver, experimentar esse desafio. No barco estava João, o discípulo quem Jesus amava, aquele que mais Jesus demonstrava amor, estava ali dentro do barco. Ele não saiu, porque ele estava seguro. Fala assim: não, eu estou com Jesus aonde eu posso pisar firme, aonde eu não sei, não vou. E Pedro saiu. Pedro tinha alguma estrutura que garantisse ele sair do barco? Sim ou não? Pedro tinha alguma garantia de que ele conseguiria chegar onde estava? Sim ou não? Não tinha nenhuma estrutura. Pedro, o que Pedro tinha? O que Pedro tinha? Só a fé. A fé não é a palavra que diz para ele: vem. Muitos estavam achando, entendendo, acreditando que aquilo era um fantasma. Muitos estavam talvez pensando que aquilo era um espírito maligno, mas Pedro entendia que aquele era Jesus. Quando ele disse: não tenham medo, sou eu, ele não disse: sou eu quem? Pedro reconheceu a voz. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você está vivendo a sua vida como você quiser,
Tem uma hora que o Senhor Deus fala contigo. E essa hora você não pode olhar para nada, nem para ninguém. Já preguei o evangelho muitas vezes, eu já vi muitas pessoas que queriam entregar suas vidas a Jesus, mas começavam a pensar: o que a minha família vai dizer? O que meus filhos vão pensar? O que o meu marido vai dizer? Maridos dizendo assim: se eu for, minha esposa vai me achar que eu sou um fraco? O que vão dizer no trabalho? O que os meus parentes da festa que está marcada para a semana que vem, está marcada aí uma cervejada, uma bagunça. O que eles vão dizer se eu falar assim: agora eu me entreguei a Jesus, eu saí do barco e fui ao encontro de Jesus? Mas ele reconheceu a voz e ele falou: essa voz é a voz do meu Deus, do meu Senhor. Senhor, se é isso mesmo, então me manda ter contigo. E Jesus fala: vem. Eu quero dizer que ele não estava se lançando ao pecado, ele estava se lançando para Cristo. Ele não estava se lançando para as propostas desse mundo, mas ele estava se lançando àquele que criou a sua vida, aquele que o sustenta com o poder da sua palavra. E quando você faz isso, pode acontecer de, no trajeto, você sucumbir. Porque ninguém, repita comigo, ninguém está livre de pecar. Mas depende para onde você está indo. Pedro não pulou no mar para se salvar nadando. Pedro entrou no mar para andar sobre as águas. Você está aqui por quê? Qual é o propósito de você estar aqui? Se o propósito de você estar aqui é porque você está olhando para Jesus, então não se preocupe. Pode ser até que algum dia você afunde. Pode ser que até algum dia você caia. Mas se você cair, o Senhor vai te levantar no lugar que você caiu. Pedro caiu. E a primeira coisa que ele disse foi: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, estendeu a mão e levantou ele no mesmo lugar em que ele estava afundando. É muito fácil a gente falar: Pedro caiu. Mas é difícil a gente entender até onde Pedro andou sobre as águas. A gente quer falar sobre a queda das pessoas, mas não quer olhar para a história da pessoa. A gente quer falar sobre a queda da pessoa, mas a gente não fala sobre o que a pessoa fez até o momento em que ela caiu. Qual é a história dessa pessoa? Qual o avanço que ela teve? Até onde ela foi? Nós temos recebido algumas notícias de pessoas que estão caindo. Até pastores que estão caindo. E é muito fácil chegar e fulano caiu. Que isso? Está vendo? Sabia que isso ia acontecer. Ele se lançou. O problema é que quando a gente se lança, a gente não pode desviar os olhos. Pedro andou sobre as águas enquanto ele estava com os olhos fitos em Jesus. O texto é bem claro, ele desviou os olhos de Jesus e olhou para a condição que ele estava. Ele olhou para o mar, olhou para o vento e aí ele enfraqueceu e afundou, caiu. Não pensa que a vida vai estar um mar de rosas para você. Não pensa que a vida vai estar serena para você. Não vai estar. A tempestade vai estar forte. O vento vai estar forte. Mas você, com os olhos fitos em Jesus, você não percebe o mar forte, nem o vento forte. Só se você tirar os olhos de Jesus e olhar para as circunstâncias. Talvez, irmãos, veja bem, olha o que eu vou te dizer. Talvez entre alguém aqui e fale assim: meu Deus, eles adoram nesse lugar aqui, esse teto assim, essas paredes assim.
esses instrumentos assim, essas cadeiras, né? Não essas, mas essas cadeiras, algumas já estão quebrando. Eles adoram assim. E aí alguém diz para você, como é que você consegue adorar naquela rua, naquele lugar, naquela entrada, na fachada daquela igreja? Ai, tem igrejas mais bonitas aí. E aí você diz o quê? Não, eu vou lá porque lá eu vejo Jesus. Porque você não está vendo nada além do que Jesus. Se você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar situações, circunstâncias, aí você vai dizer assim, não, eu não sei porque que eu estou naquele lugar. Mas quando você está com os olhos em Jesus, pode acontecer o que for. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não é atingido porque você está olhando para Jesus. E as pessoas só vão olhar e dizer assim, como pode ele conseguir dar tantos passos sobre as águas? Ainda fala assim, você está andando sobre as águas, e você, não, eu estou andando no local sólido. Ele fala assim, olha aí, você está andando sobre as águas. Não tire os olhos de Jesus, continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus, firme os seus olhos em Jesus. Jesus chega para Pedro e chama Pedro de quê? Homem. Cadê? Homem de pequena fé. Pedro era um homem de pequena fé. E o que esse homem de pequena fé fez? Afundou, né? Não. O que esse homem de pequena fé fez? Andou sobre as águas. Andou sobre as águas. Não permita que ninguém te limite pelo tamanho da tua fé. Jesus pode olhar para você e Jesus pode te chamar de homem de pequena fé. Por quê? Porque Jesus sabia o potencial de fé que Pedro tinha. Ele tinha um potencial, só que ele não usava o potencial. Por isso que Jesus cobra mais, porque quem é mais é dado, a quem mais é dado, irmão, se Deus está te cobrando mais, é porque você pode mais. Jesus só requereu mais de Pedro, porque Jesus sabia que Pedro tinha mais fé para colocar em ação. Ele falou, Pedro, a tua fé ainda é pequena. Senhor, mas eu andei 5 metros sobre as águas, mas tua fé ainda é pequena. Você podia andar 50 metros. Você podia chegar até mim. Talvez algumas pessoas digam assim, pô, você é um homem de pequena fé, mas não sabem até onde você pode ir. Mas Jesus sabe até onde você pode ir. E o que Ele quer é que você se levante no lugar onde você caiu. Mas tem um segredo aí. Pode seguir. 32. Não, o 32. Quando? O que significa isso? Quando Pedro foi, ele foi sozinho. Mas quando ele voltou, Jesus voltou com ele. Quando você foi e caiu, você estava sozinho. Mas quando você clama por Jesus e você volta com Jesus. E você volta andando sobre as águas. Pedro foi sobre as águas e caiu, porque ele estava sozinho. Ele estava olhando para Jesus, mas estava sozinho. E ele caiu. Mas quando Jesus o levanta, eles retornam. E quando eles retornam, Pedro já não está mais sozinho. Jesus está com ele. Saiba que todo homem que cai, quando ele se levanta, Jesus está com ele. Você pode aplaudir o Senhor, aplauda com vontade. Por isso que dizem que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus.
O cair é do homem, mas o levantar é com Deus. É o Senhor que vai te pegar e vai te levantar. Mas Ele antes vai mudar o teu caráter, vai mudar teu pensamento, vai te dar uma palavra de ensino, vai te dar uma palavra de orientação. Jesus deu uma palavra que mudou a vida de Pedro. Pedro, você é um homem de pequena fé. Por que você duvidou? Você não precisava andar só 5 metros. Você podia ter chegado até a mim. Eu quero que você saiba que se você caiu, é possível se levantar, mas primeiro, aprenda a lição da queda. Há uma lição na queda. Quando a gente cai, a gente precisa aprender alguma coisa. É horrível quando alguém cai e não aprende nada com a sua queda. Primeiro, nem entendeu ainda que caiu. Entenda, caí sim. Senhor, me salva. E aí Jesus vem e fala assim, por quê? Por quê? E Jesus não falou isso para condenar Pedro, mas falou isso para erguer Pedro. Por que você duvidou no seu coração, Pedro? Por que você não guardou o que eu tinha dito para você? Por que você fraquejou? Por quê? Você poderia ter dado tantos passos a mais. Você só fraquejou porque você tirou os olhos de mim e você duvidou no teu coração. Aprenda essa lição. Não tire os olhos de Jesus e não duvide no seu coração. Deus tem coisas para fazer contigo. Se Deus te trouxe até aqui, Ele pode te levar muito mais. Se Deus te trouxe, você vem na caminhada. E você chegou até aqui, qual é a posição que você está? Olha a posição, pastor, mas eu caí. Mas olha a posição que você estava quando você caiu. Olha o que você já era quando você caiu. E eu quero te dizer, você poderia ter ido muito mais longe. Agora, aprenda a lição. Talvez você tenha que refazer o caminho. Mas quando você refizer o caminho, você vai refazer o caminho com Jesus. Ele fala assim, eu não vou te deixar voltar sozinho e envergonhado diante dos discípulos, não. Talvez os discípulos tenham dito, olha lá, ó Pedro, o afobado. Olha lá, sempre ele, né? Sempre ele. Porque sempre era Pedro. Pedro era o primeiro a tomar as atitudes. Era sempre o mais afoito. Impulsivo. Ah, eu vou. Psst, Pedro. Aí os outros já iam falar, olha lá Pedro, sabia. Afundou, olha lá. Quem mandou querer se amostrar? Pedro todo amostrado, todo... Não. Pedro era alguém que acreditava em tudo que Jesus falava. Pedro era alguém que acreditava em tudo que Jesus falava. Pedro parecia um pouco com o pastor Antônio e muito com o pastor Valente, assim. E aí, o que você acha? Acha que dá? Pô, vamos para lá quando? Pô, vamos assumir. A gente assume lá, faz isso, faz aquilo. Ele já tinha o projeto todo já desenhado. Em 5 minutos que eu mandei a mensagem para ele, 3 minutos, 2 minutos que eu mandei a mensagem para ele, ele, não, pastor, a gente assume, a gente faz isso, faz aquilo. Eu falei, opa, eu comecei a rir. E eu falei, rapaz, mas ele é ousado. E é isso. Às vezes a gente é ousado, a gente, Senhor, se é tu mesmo, então me manda sair. Então vem. E ele meteu o pé e foi, irmãos. E foi. No meio do caminho, vacilou. Jesus falou para ele, eu sei que você podia mais. Eu sei que você podia mais. Não pense que você é um auxiliar de célula, que você chegou no top da tua vida espiritual. Não chegou. Você pode ir mais longe. Não pense que você chegou líder de célula, que fala, agora eu sou líder de célula, eu posso botar a minha barba de molho. Não pode. Você pode ir mais além. Ah, agora eu sou supervisor, agora eu já posso. Não pode. Você pode ir mais além. Ah, agora eu sou pastor de rede e eu posso. Não pode. Você pode ir mais além. Ah, pastor, mas eu posso ir mais além do que isso? Pode. Mas depende da tua ousadia, da tua capacidade, da tua intrepidez, da tua disposição, da tua visão em Jesus. Davi chegou num ponto que ele falou assim, cheguei no ponto. Agora eu
Já venci muitas batalhas. Agora chegou a hora de eu descansar. Agora chegou a hora de eu não ir mais para a guerra, não. Estou cansado. E Davi parou de fazer guerra. Foi exatamente onde ele caiu. Aí Deus fez o quê? Falou: Davi, tu podia ter ido mais longe. Mas ele buscou Jesus. Ele falou, buscou a Deus. Senhor, me socorre. E Deus foi lá e socorreu Davi. Socorreu Davi e fez Davi se levantar no mesmo lugar que ele caiu. Como assim? Batseba falou: o teu herdeiro vai ser filho de Batseba. Eu vou levantar você no mesmo lugar que você caiu. Aonde todo mundo vai, a destruição de Davi. O Senhor falou assim: não, eu restauro. Eu pego aquilo que, e eu transformo aquilo que deveria ser maldição, eu transformo em bênção. Não pense que Deus vai te levantar em outro lugar, não. Deus vai te levantar no lugar que você caiu. Não saia por aí procurando o lugar. Eu tenho que achar o lugar certo. Por quê? Porque eu fui ferido ali e eu não volto mais ali. Deus te levanta no lugar aonde você caiu. Deus te restaura. Deus muda a tua história e volta e faz o caminho de volta junto com você. Quando todo mundo te abandona, o Senhor fala assim: eu não te abandono, eu estou contigo. Eu vou estar contigo em todo tempo. Ele não te deixa só. Ele volta para o barco junto com você. Quando entraram no barco, o vento cessou. Ou seja, o vento é só até você retornar com Jesus. Aí você fala assim: meu Deus, eu nunca sofri uma tentação como essa. A tentação vai durar até você voltar no barco. Quando você voltar no barco com Jesus, o vento, a tentação cessa. Os problemas vão embora. Mas se você cair com Jesus, e levantar com Jesus. Se Pedro afundasse e não clamasse por Jesus, o vento para ele ia cessar na hora que ele afundou, porque ele ia morrer afogado. Acabou o vento, mas ele morreu. Ia acabar. O vento para ele, acabou e ele morreu. O vento serviu para matar Pedro, mas o vento não matou Pedro. Pedro clamou o Senhor o levantou, voltou com ele andando sobre as águas. E eu fico tentando imaginar a cara de Pedro, abismado, olhando. Aí, com Jesus, ele podia olhar. Aí ele olhava assim, falava assim: cara, que incrível. Como é que Deus fez isso comigo? Senhor, eu duvidei no meu coração, mas mesmo assim o Senhor me pegou e agora o Senhor está me trazendo. Não mais na minha fé, mas o Senhor está me trazendo porque o Senhor quer, porque o Senhor está comigo. Eu nunca mais vou duvidar como antes. Não duvide do que Deus pode fazer com você e através de você. Deus quer ir muito mais além. Deus ergueu a Moisés aonde Moisés caiu. Moisés achou que iria libertar o povo com a força do seu braço e matou um egípcio. E Deus fala para ele: Moisés, volta para o Egito. Volta ao Egito porque eu vou libertar o povo. Ele falou: mas lá estão querendo me matar. Ele falou: volta porque agora eu estou contigo. Moisés entendeu tanto isso, que quando Moisés consegue libertar o povo, ele fala para Deus o quê? Senhor, não me faça arredar o pé daqui, se o Senhor não for comigo. Ele entendeu que mais do que ele confiar em Deus, era saber que Deus estava com ele. E eu quero que você saiba que Deus está com você. Não duvide disso, o Senhor está com você.
Em vez de você dizer para o Senhor, como Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Você podia dizer assim, Senhor, se és tu, vem até aqui e me leva para andar nas águas contigo. Eu não vou até o Senhor não. Senhor, vem até mim e me leva contigo. Porque Ele é Deus. E com Ele, você sabe que com Ele você está seguro. Mas quando a gente está sozinho, fazendo pelas nossas forças, quando eu prego pela minha capacidade, quando eu canto pela minha capacidade, quando eu toco pela minha capacidade, quando eu ministro pela minha capacidade, quando eu lidero uma célula pela minha capacidade, quando eu faço danço pela minha capacidade, quando eu ministro qualquer coisa na casa de Deus pela minha capacidade, eu corro o risco de cair. Mas quando eu caio e o Senhor me levanta, tudo muda na minha vida. Chegou o tempo de tudo mudar na tua vida. Chegou o tempo de você andar sobre as águas com Jesus. Chegou o tempo de nós andarmos sobre as águas sem prancha. Deus hoje não te chama para ser surfista. Deus hoje te chama para andar com Ele. Vamos passear. E quando vamos passear com Jesus, não importa o terreno. Pode ser sobre as águas ou pode ser sobre espinhos. Pode ser no meio de uma fornalha. Não importa. Quando estamos com o Senhor, nunca estamos sozinhos. Ananias, Azarias e Misael foram jogados na fornalha de fogo. 3 homens. De repente olharam lá dentro e falaram assim, quantos nomes nós jogamos? Jogamos 3, mas eu estou vendo 4. Mas eu estou vendo 4. É porque havia um 4º homem dentro da fornalha. E esse 4º homem é que impedia que aqueles homens se queimassem. Você não será destruído porque o Senhor é contigo. Você não será arruinado porque o Senhor é contigo. Você não vai ficar submerso porque o Senhor te segura pela mão. Tem um corinho antigo que diz assim, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor está firmando os teus passos hoje, jovens. O Senhor está firmando os teus passos hoje, homem, mulher. O Senhor está firmando os teus passos hoje. Se cair, é um acidente. Se cair, não vai ficar prostrado. O Senhor vai te segurar pela mão. Vai te colocar firme, em segurança. E você vai mais longe do que onde você jamais imaginou. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.